Saudações investidores, sou Pablo Granier, cofundador da Investidor Moderno, trader e analista de criptoativos. Hoje voltamos aqui com o objetivo de fazer uma análise técnica e de sentimento do Bitcoin. Vamos falar um pouquinho aí do diário, do 4 horas, do curto prazo e também analisar alguns indicadores de sentimento para entender o que está acontecendo nessa queda e onde nós podemos ter boas oportunidades de compra. Para isso eu vou analisar o Open Interest, as liquidações, o funding e também um indicador muito interessante no Tensor Charts avançado que nos mostra onde as instituições estão colocando as suas ordens, tá? Estou falando dos heatmaps, que são essas linhas que nós vemos aqui nesse gráfico. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, o que significa e onde a partir desse indicador nós podemos enxergar que as instituições podem captar a liquidez e podem ser um possível fundo da correção, ok? Então vamos lá, vamos começar a análise. Antes aí não esquece de deixar o like, que é muito importante para o canal, se inscrever se não for inscrito, ativar o sininho e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários abaixo, ok? Então vamos para o diário. O diário investidores, para mim a situação ainda é muito boa. Inclusive a situação agora chegou no ponto onde estávamos falando com vocês que seriam compras boas no diário, né? Quando a gente estava lá em 8.700, 9.000, falávamos é melhor esperar o preço dar uma recuada. E o preço fez isso, correto? O preço está voltando aqui para retestar a linha de tendência que nós rompemos no diário, ao mesmo tempo que ele também está indo testar uma zona muito importante do VPVR. Olha só que interessante. Essa zona aqui que a gente estava falando entre os 8.300 e os 7.800 é uma zona de suporte. É uma zona de suporte muito grande. E eu realmente não quero ver o Bitcoin perdendo essa zona, tá? Se perder essa zona, a gente pode ter problemas e pode sim ter sido uma armadilha essa subida igual foi aqui. Então, muita atenção a essa zona, tá? Aqui é sim uma boa buy zone para o preço. Ou seja, vamos aguardar aí. No curto prazo nós vamos ver onde que pode ser boas entradas, analisando um pouquinho dessa correção. Mas no diário nós chegamos, já batemos em 8.300, né? Estamos aqui na zona. Lembrando que o ponto melhor de entrada é ali nos 8.100, como a gente vai ver nos 4 horas, tá bom? Isso falando puramente da análise técnica, onde as pessoas compraram e venderam seus criptoativos. Mas o diário não há motivo para se preocupar ainda, só terá realmente motivo para se preocupar se a gente conseguir fechar candles aqui abaixo dos 7.800, tá bom? Aí pode ser preocupante. Por enquanto, o preço está simplesmente voltando nas zonas de suporte. Sabemos que sempre, quando a gente tem uma pernada de tendência, tem que ter uma de correção também, né? Então, ao meu ver, é isso que está acontecendo aqui. Tranquilo? No diário a situação é boa. No 4 horas, infelizmente, a situação piorou consideravelmente. Por quê? Porque estávamos vendo que as instituições estavam comprando no fundo e muitas pessoas estavam ficando presas nessas regiões. Mesmo assim, o mercado não conseguiu demonstrar força para voltar a subir. Ou seja, isso realmente foi muito ruim para o preço. A gente parou aqui na região de 0,5 de Fibonacci, olha só, nos 8.800. Então, realmente, essa acumulação das instituições aqui, eu acredito que elas devem ter desistido quando perceberam que não tinha demanda para fazer o preço subir. Nós não conseguimos fechar nem acima aqui das regiões mais importantes, dos 8.660, 8.680. Ou seja, realmente o mercado precisava formar o ABC que estávamos tão indecisos nos últimos dias, né? Então fez a onda A, a onda B e a onda C. E até onde que pode ir essa onda, né? Para isso vamos utilizar aqui a extensão de Fibonacci, pegar do topo até o fundo, traçar no topo de novo e olha só. Nós podemos ver que uma boa possibilidade é o preço vir aqui até a região dos 8.050, ok? Seria uma região interessante de compra pensando na análise técnica, olha só. Bem próximo aos 8.100, que é um dos pontos mais importantes, né? Bem próximo aqui também à linha de tendência e o final da nossa nuvem de Shimoku. Beleza, investidores? Então, se a gente conseguir se manter acima dos 8.100, nós podemos ainda manter a tendência de alta no 4 horas. O que, ao meu ver, é extremamente importante
para o Bitcoin conseguir formar novas altas, tá bom? A tendência de 4 horas é muito importante. Qual que é o lado negativo que eu enxergo aqui? É que o grande suporte, o ponto de acumulação das instituições, que a gente estava falando ontem ali, dos $8.600, que se perdesse os 8.600, 8.570, teríamos problemas, vira uma resistência. Era um suporte, vira uma resistência, e se chegarmos mais próximo aqui, vamos ver que é o ponto de controle. Ou seja, muito ruim para o preço aí, pensando na tendência do 4 horas, perder essa região, tá bom, investidores? Então, atenção, porque agora o maior desafio para o Bitcoin voltar à tendência vai ser romper essa zona entre os 8.600 e os 8.800, tá? A zona crítica mesmo é até os 8.680, 8.600, 8.680, mas para ser mais conservador, 8.800, beleza? Então, olha só, resistências no 4 horas, suportes no 4 horas. Vamos chegar um pouquinho mais perto do preço para vocês entenderem o que está acontecendo nesse rompimento. Depois a gente vai analisar com sentimento esse rompimento, tá bom? Vamos lá. Indiscutivelmente, não podemos falar que as instituições não tentaram, né, investidores, pois vimos diversas vezes as pessoas ficando presas no fundo e as instituições buscando fazer o preço subir. Não conseguiram nem se manter aqui acima dos 8.660, 8.680. Isso demonstrou muita fraqueza do mercado, né? E quando a gente veio aqui e começou a cair sem ter uma resposta rápida, isso aí, eu vou mostrar nos indicadores de sentimento, já estava apontando que teríamos problemas, né, investidores? Então, quando perdeu aqui os 8.580 e se manteve abaixo, era realmente o ponto para sair da operação, para não acreditar mais nessa possível subida, ok? Mas vamos lá. A partir de agora, o que nós temos aqui? Nós temos claramente uma tendência de baixa no 15 minutos, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, coisa importante também. Agora nós estamos em tendência clara de baixa numa hora, então deixa eu traçar uma linha de tendência de baixa, ok? Vai ser uma linha que não vai ser fácil da gente passar também. Mas vamos voltar para o 15 minutos. No 15 minutos, nós estamos caindo em tendência de baixa. Tivemos muito volume nesse fundo aqui e não tivemos follow-up para talvez fazer uma reversão. Não tivemos muito volume agora, né, nesses últimos fundos, o que pode acabar dando uma divergência aqui no RSI, olha só. A gente pode ver que temos divergência sim. Mas o preço realmente ainda não demonstrou força para tomar uma decisão. Esse foi o fundo, agora vai subir. Ainda não, tá? O ideal aqui é realmente aguardar uma demonstração de força do preço que não aconteceu ainda. Se olharmos nos 5 minutos também, vamos ver que estamos em clara tendência de baixa nos 5 minutos. Ou seja, investidores, agora o 4 horas está apontando para baixo, 1 hora está apontando para baixo, 15 minutos está apontando para baixo e os 5 minutos está apontando para baixo. Por isso que era muito importante a gente conseguir segurar os 8.600, tá? Então, eu sugiro muita cautela agora nas operações, ok? E atenção aí a essa tendência no curto prazo. Eu não faria nada, não faria entradas sem o Bitcoin passar aqui dessa região dos 8.370, tá bom? Pois não temos muito volume aqui nos fundos e mesmo com divergências no curto prazo, porque no 4 horas, por exemplo, a gente não tem essas divergências, ao meu ver, a situação pode descer um pouquinho mais, tá bom? Então, se você quer fazer entradas nessa região dos 8.300, pensando no diário, eu não diria que é uma entrada ruim, mas diria que seria uma entrada melhor se a gente tivesse uma confluência maior de outros tempos gráficos. E o primeiro ponto que você pode ter uma confluência aí dos 5 minutos é no rompimento dos 8.370, ok? Então, vamos lá, investidores, vamos agora dar uma analisada no sentimento aqui para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouquinho do rompimento. Será que numa hora vai dar para a gente ver bem? Vai. Vamos falar aqui do rompimento, né, dos 8.600. Olha só. Aqui foi aquela armadilha que a gente estava analisando até os 8.550, que voltamos rápido, né? E depois a gente tem, olha só, muitas pessoas sendo estopadas, liquidadas, e depois a gente tem um rompimento mesmo, que demonstrou pra gente que estava perigoso, que a maior probabilidade era cair. Foi aqui, olha o que o Open Interest está fazendo no rompimento. Está subindo.
seja, se a gente rompeu e o Open Interest subiu, é um sinal de confirmação desse rompimento. E o pior é que o preço começa a cair e o Open Interest continua subindo. O Open Interest só cai quando o preço sobe. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que a subida foi somente para liquidar as pessoas que estavam em short, o preço continuou caindo com o Open Interest também subindo. O que a gente sempre fala com vocês? É bom o Open Interest subir de acordo com a tendência. Ou seja, está em uma tendência de baixa, o Open Interest subindo é bom para a tendência de baixa. Correto, investidores? Então, realmente preocupante a situação do Bitcoin aqui. Se olharmos também as liquidações, não temos liquidações tão fortes, tá? 8 milhões aqui, 7 milhões. E tínhamos liquidações muito mais fortes aqui no passado, né? Então, a situação, ao meu ver, não é boa, tá? Pensando no sentimento. Ainda mais se a gente olhar aqui o funding. O funding, que é um indicador que vocês conhecem, né? Que mostra a demanda pelo criptoativo. A demanda ou a oferta, né? Nós vemos aqui que ele aumentou na queda, né? O funding na queda aumentou. Acabou de fechar aqui 5 horas 0.0357. Outro ponto que deixa a gente preocupado aí em relação à tendência, beleza, investidores? O ideal, ao meu ver, no funding é que nós aguardemos o preço ter um funding negativo. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque nas últimas correções que a gente teve, o preço só reverteu mesmo depois que o funding ficou negativo. Olha só, vamos dar um exemplo, né? Quando nós fomos lá na região dos 11 mil dólares, nós convivemos por muito tempo com funding positivo. E o preço foi caindo, corrigindo, rompendo todas as zonas de suporte muito fortes que a gente tinha, mas o funding não ficava negativo. Ele só foi ficar negativo quando a gente foi lá em 6.800, como vocês podem ver aqui, e bem próximo ao fundo, né? Então, talvez o ideal aqui, pensando aí para swing traders, até para position traders, talvez o ideal seja a gente ver que as pessoas estão ficando desesperadas, tá bom? Que a oferta está crescendo muito. Então, pensando no sentimento, talvez o ideal não seja comprar em uma região, igual a análise técnica nos mostra, mas comprar quando a gente vê que as pessoas ficaram desesperadas. Outra boa ferramenta para vocês olharem isso é o Crypto Fear and Greed Index, que, como vocês podem ver, continua neutro. Ou seja, essa queda aí, daqui a pouco em 8 horas nós vamos ter os dados da próxima atualização. E é importante a gente ver aqui que as pessoas ficaram com medo, tá? Então, muita atenção ao Crypto Fear and Greed Index, porque se as pessoas continuarem neutras aqui, é mais um sinal de que a situação é ruim, que essa correção pode perdurar. Beleza, investidores? Então, continuando aqui para a parte final, falar um pouquinho dos heatmaps. O que são os heatmaps, né? Os heatmaps, eles nada mais são do que uma foto do order book. Ou seja, ele está mostrando como o book estava em determinado momento. Ou seja, se a gente vier aqui, ó, quando a gente estava aqui nos 8.300, pelo book nós sabíamos que tinha muita gente posicionada nos 8.300, nos 8.280, nos 8.275, nos 8.270. Por quê? Porque essas linhas mostram isso. Quanto mais clara a linha, quanto mais branca aqui no meu caso, maior o número de pessoas posicionadas. E como nós sabemos que esse mercado tem muita instituição, e quem coloca ordem de 10 milhões, de 15 milhões, até de 1 milhão, né, é instituição, então nós podemos ver onde elas estão posicionadas, tá? No momento eu vejo claramente aqui que o posicionamento das instituições estão próximo aqui, olha só, aos 8.260, 8.250. Nós podemos ver isso no book, olha só. Tem 10 milhões de dólares aqui, 14 milhões de dólares também. Continuando, outro posicionamento muito forte delas está nos 8.200 e um pouquinho abaixo, olha só. 8.200 até a região dos 8.150. E vocês podem ver aqui no book que também, olha só, temos muitas ordens nessa região. Então, talvez, investidores, o ideal seja que a gente tenha mais uma queda, as instituições captem essa liquidez aí que elas precisam, as pessoas fiquem desesperadas para a gente voltar a subir. Tá bom? Mas, então é isso, investidores. Vocês podem ver aqui que não tem muita resistência para cima, né? Olha só, o book não denota muita resistência, mas
a tendência é de baixa agora na maioria dos tempos gráficos, né? E o sentimento não está tão legal. Tanto o Open Interest quanto o funding. Mas, ao meu ver, a situação continua sendo de cautela, já que o diário ainda está interessante para mim e está na buy zone que a gente vem falando com vocês há muitas semanas, né? Desde que a gente estava aqui 15 de janeiro, quando a gente estourou para cima, a buy zone sempre foi para position trade ali em 8.300 e 7.800. Mas é isso, investidores. Eu espero que vocês tenham gostado aí da análise. Infelizmente, o Bitcoin não conseguiu segurar na região dos 8.600. Isso deixa a gente um pouco mais cauteloso em relação à tendência do longo prazo. Mas temos que lembrar aí que esse é um ano importante para o Bitcoin, é um ano de halving, é um ano que nós já vimos o preço demonstrar força, né? Ele já bateu num suporte muito importante em 6.400. Então, não desanimem. Acredito que o Bitcoin vai dar alegria para a gente esse ano aí ainda, tá bom? Então é isso. Um forte abraço. Deixem aí todas as suas dúvidas, críticas e sugestões. Valeu e até a próxima análise.